Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio, ou live, ou gravação, ou como você quiser chamar, do Portfólio Cast, cara. O nosso portfólio oficial do Portfólio Cast. Eu sempre falo portfólio, mas é podcast oficial do Portfólio Pro, onde a gente conversa sobre portfólio com designers excelentes e designers incríveis, para mostrar para vocês o ponto de vista de cada um sobre essa coisa tão maravilhosa que é o portfólio. Eu sou o Léo Tavares, aqui do meu amigo Rafa Lesias. Fala galera, mais uma semana aí com vocês, com mais um convidado muito especial. Hoje a gente vai conversar com o Carlos Mignot. Ele é formado pela Miami School, né, tipo em design gráfico. Ele trabalha hoje na Plau, onde tem trabalhos incríveis, né? E a gente conheceu o Carlos, né? Já faz um tempo, e ele entrega trabalhos tipo, de tipografia de marcas muito bons. Se você não conhece, vai aqui no Instagram, que tá o link aqui embaixo, que você vai conseguir ver os trabalhos deles. Então, hoje, ele é convidado do podcast, do Portfólio Cast do episódio 2. Então, vou chamar aqui o Carlos para a gente bater um papo muito legal. Então, se você tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, fica ligado aqui, que você vai poder mandar aqui ao vivo e ele vai poder te responder. Vai ser muito massa esse bate-papo. Fala, Carlos. É um prazer, cara, estar com você aí nesse segundo episódio aí do Portfólio Cast. Fala, Rafa. Fala, Léo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia para quem tá ouvindo aí. E, pô, vamos com tudo. Vamos falar de tipografia, de branding, de portfólio, porque a gente estava até falando aqui mais cedo, né? A gente gosta muito, faz por prazer, então vai ser muito legal. Massa demais. Cara, meu, assim, a gente fala dos bastidores, mas mais uma vez, cara, uma honra te ter por aqui. Você realmente é um designer que a gente admira, que a gente curte mais o trabalho. E, velho, Obrigado. tem muita pergunta aí para ti. Se prepara, velho. Tem bastante. Vambora. Já alonga aí que a gente vai metralhar, velho. Mas, ó, a primeira pergunta que a gente sempre faz, padrão, é como é que você começou no design? Como foi que você, tipo, olhou, o bichinho do design te picou e disse, é agora. Cara, boa pergunta. Eu acho que esse bichinho já me picou desde sempre, assim. Eu, sei lá, desde criança sempre curti muito desenhar, sabe? Essa coisa, sabe, rabiscar e tudo mais. E minha mãe, arquiteta, ela me ensinou a mexer simplesmente no Photoshop. Eu tinha uns 10 anos de idade. Então comecei a mexer sempre gostei muito de computador, assim, né, de aquela época muito louca de anos 90, de net, escada, depois aquela coisa de baixar música e tudo mais. Então os jovens ali curtiam muito aquele lance, né, eu era um deles. E aí, porra, minha mãe, sei lá, querendo acalmar a criança ali: "Não, mexe aqui no Photoshop". Minha mãe era webmaster, sabe, do Cefet também, então, assim, tinha um pouco dessa história ali na época. Eh, e, cara, eu também gostei, assim, daquilo, eu comecei, sei lá, fazer montagem de carro meio Velozes e Furiosos, assim, sabe, uma coisa meio bizarra, mas, pô, no final das contas aquele neon era um drop shadow ou um glow, então tinha muito recorte, tinha muito hue saturation para trocar as cores, sabe, tinha multiply para aplicar um adesivo, sei lá, então, assim, foi uma parada que desde cedo, assim, eu fiz muito por hobby, de montagem e tudo mais, então foi uma coisa que estava ali já em mim, assim, sabe. Mas aí na época de fazer vestibular, uma coisa, putz, 2009, 2010, sei lá, engenharia, profissão do futuro, aí comecei pela engenharia, que tipo assim, não tem nada a ver com design, né, fiz metade do curso, e putz, sei lá, naquela época eu não estava curtindo, não estava feliz, vi que não era muito aquilo que eu gostava de fato, até me transferi de volta para Campos, né, morava no Rio de Janeiro, na capital. E aí fui pra lá, e aí foi nessa época, em 2013 eu acho, final de 2012, eu, eh, em contato com meu irmão, que é publicitário, na época até trabalhava num jornal, ele começou a pintar alguns freelas pra ele, assim, tipo, de um amigo que quer um logo, quer uma identidadezinha, quer um, sei lá, um panfleto, sabe, coisas bem básicas, assim. E aí eu vendo aquilo dentro de casa, eu já tinha alguma aptidão super empírica, assim, sabe, da coisa, e fui meio que: "Ah, não, vamos tentar por isso aqui, tenta aquilo ali", quando a gente foi ver, eu já estava executando os trabalhos, ele já estava prospectando, então e nisso uma coisa puxa a outra, muito, assim, né, quando você entrega um trabalho que alguém curte, alguém já indica e já surge outro, e desse outro surge mais 2 e o negócio vai é uma teia que vai escalando, assim, né, e uma coisa muito local.
lá da nossa cidade de Campos, né, que é uma cidade do interior aqui do Rio de Janeiro. Eh, e aí o negócio foi crescendo, assim, tanto que naquele ano, aí a gente, fundou um estúdio, né, um estúdio M, que é era na época eu, minha mãe e meu irmão, né, minha mãe é arquiteta, meu irmão publicitário e eu fazendo, um trabalho assim, super micreiro, sabe, super, sei lá, fechei um book imobiliário, o primeirão, assim, fechei no Photoshop, assim, sabe, tipo um crime, do design gráfico, sabe. Então, mas era o que tinha, sacou. Foi o meu jeito de aprender ali, mas aí depois eu vi que existiam outros programas, né, poderia, putz, tem um tal de Illustrator que é muito legal, aí depois tem um tal de InDesign que, putz, iria me ajudar muito, mas na época ali eu não sabia ainda. Eh mas chegou naquele final do ano, assim, a gente, putz, vários trabalhos, sabe, minha mãe pegava um trabalho de um restaurante, a gente fazia a identidade, de uma loja no shopping, a gente fazia identidade, depois a comunicação. Então o negócio vai crescendo, assim, e foi uma época muito, muito legal, que eu consegui aprender muito, assim. Sei lá, eu lembro que ficava feliz que eu conseguia aprender umas 2, 3 coisas novas por dia, assim, sabe. Era uma época muito de começo, eu tentava de tudo, jogava nas 10, nas 11, nas 12 posições, sabe, editava vídeo, fazia site, tudo que pintava, assim, sabe, até 3D eu fiz, de imobiliário, assim, sabe, de tirava foto, fazia um pouquinho de cada coisa e foi um momento que eu pude experimentar ali muitos, outputs diferentes, mas eu chegou num ponto que eu falei: "Cara, eu preciso parar de estudar", sacou, não tem como, cheguei num nível que eu cheguei: "Cara, beleza, não consigo mais evoluir tanto, em relação ao que eu tô, assim". E aí eu comecei a ver, eh eh, nesse ano eu estava estudando engenharia de manhã e trabalhando com design e comunicação todo o resto do meu dia, assim. Então foi um ano legal, mas, puxado nesse sentido. E aí no final do ano, nessa época de rematrícula, eu falei: "Cara, não vou me rematricular na engenharia, não é isso, não quero, pá". E negociei isso lá em casa. Eu voltei para o Rio, fui fazer Miami Ed School, que é um curso muito, muito legal, uma escola mundial, assim, de criação, que tem em vários lugares, né, do mundo e tem aqui em São Paulo e no Rio. Eh e é um curso mais focado, assim, é um curso de portfólio, isso é muito legal. Ele fala que a pasta é a parada mais importante, assim, que um profissional criativo, tem, assim. Óbvio, você tem a sua teoria, você tem o seu craft, né, mas isso tudo tem que estar representado dentro do seu portfólio, sabe. Todos os seus skills, a sua entrega final, o seu tipo de cliente, os seus o que que você aprendeu, né, com cada projeto. Então, é uma escola que ela reúne como seus professores vários, eh, cara, vários players, assim, do mercado, diretor de criação, pô, diretor de arte, é uma galera que tá no mercado entregando trabalho legal, ganhando prêmio, que eles são transformados ali em seus professores durante esse período, e tudo focado no portfólio, assim, cada matéria que você faz é um trabalho final, que no final de tudo, desses 2 anos, você faz uma orientação de portfólio, e aí eu fiz com o Rodrigo Saian na época, que é o fundador da Plau, eh, pra você preparar isso para o mercado, assim. E aí depois você pega todos esses contatos que você teve também, né, durante o curso, para cavar aí uma vaguinha, sabe, em algum lugar, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, né. Eu até na época antes de formar, né, estagiei na FCB, que é uma agência de propaganda, né, que é uma outra pegada. Eu pude ser, apresentado aí ao famoso ritmo de agência, sabe, que é aquele ritmo ali bem pegado de putz, e eu era estagiário de diretor de criação, Frenético. assim, frenético, eu passava o dia inteiro na Pentua, assim, pá, recortando um monte de imagem. A gente atendia TIM e Petrobras, então era tudo uma escala gigante, assim, de tudo, assim, sabe, é tudo, muita comunicação pra caramba, mas aprendi muito também. Mas quando eu saí dali eu tentei ir pra Plau, mas ainda não tinha uma vaga, eu fui pra Camisa 10, que é uma outra agência de propaganda também, só que um pouco menor, mas que atendiam clientes bacanas também. Então eu fiquei um pouco nesse ritmo, a agência de propaganda também acabava fazendo mais coisas, tipo filme, direção de filme curto, né, filme que eu digo aqueles de 30 segundos e tal de agência, foto, casting, sabe, umas coisas que vão além ali do só daquela coisa do design gráfico. Mas aí quando surgiu uma vaguinha na Plau, eu falei: "Cara, é isso, vamos embora".
é um lugar onde eu sempre acreditei muito na qualidade do trabalho, assim, e no tipo de entrega, sabe, nessa visão de que a tipografia é um grande recurso de marca, sabe. Eu bato na tecla que é o maior recurso de marca que a gente tem hoje é a tipografia, porque através dela a gente consegue, colocar várias camadas ali de conceito, de memória, de algum atributo, de alguma sensação, alguma emoção, além da imagem que ela tá do conteúdo, na verdade, né, que ela tá te entregando. Você consegue ali, ler através dela, sabe, assimilar palavras e mensagens, e com uma camada, dependendo da forma da letra, ela passa essa sensação aí diferente. Então isso para mim é muito, talvez seja a minha época da engenharia gritando, né, isso para mim é muito prático, sabe, tipo, cara, eu vejo muito o design eh, como um resolvedor de problema. O design não é artista para mim, sabe, por mais que a gente tenha essa coisa de usar a arte para conceituar algumas coisas e, resolver alguns problemas, né, de que a gente tem de comunicação. Eu acho que o designer ele é sabe, é um cara que vai lá, uma pessoa que vai lá e soluciona algum 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 problema, né, com algum objetivo. Mas falei pra caramba, meu começo foi mais ou menos isso aí. Pô, legal demais, Carlos. É algo que até, tipo, meio que a gente já conversou antes, né? Que você falou que fez engenharia, eu também fazia engenharia, né? Quando eu fui pro design. E, cara, Clássico essa aí também. tem muito engenheiro, né, que vai pro design, eu acho isso muito, muito louco. Ou engenheiro ou arquiteto, né? Ou arquiteta, enfim. Sim, E, cara, é muito louco, porque assim, eu lembro que ia fazer a matrícula também, né, pro próximo semestre, tava, tipo, no quarto ano de engenharia, né, praticamente ali, um pé pra me formar. E eu falei, cara, eu fazia estágio antes, né, minha empresa. E, cara, eu ia trabalhar assim, falei, cara, não é isso que eu quero minha vida, né? Muito louco. E eu, junto isso, né, eu trabalhava, tipo, na Atlética da faculdade. E aí tinha eventos, né, e tudo mais, e não tinha quem encabeçasse ali a parte de design, né, para fazer e tudo mais. E eu sempre meio que gostei muito dessa área, né, mas era aquilo, né, tipo, a gente é jovem, a gente quer realmente meio que ganhar dinheiro, né, pensa nisso. E a gente foi sim. para uma área que eu tinha afinidade que era exatas, e eu realmente meio que gostava bastante. E, cara, quando eu fui ver, eu tava com pé em design, e porque meu pai, tipo, sempre desenhou muito, né? Meu pai, tipo, era fotógrafo e tudo mais, e eu gostava muito disso. E eu gostava muito, tipo, de publicidade, mas sempre falava, pô, tipo, você vai ganhar mal e tudo mais, e aí... Uma viagem, né? Tipo, você é imaturo demais. Cara, eu sei que eu acabei indo pro design, e é uma história muito longa aí, mas aí depois a gente conversa. Cara, mas é legal, assim, a gente é induzido muito novo, né, a escolher o que vai fazer, Sim, e sei lá. Eu acho que, o que sim. que eu tirei disso, né, que eu acho que é o mais importante do que essa história toda, é tipo, cara, faz o que te dá tesão, assim. Busca o que você gosta de fazer, em qualquer coisa, assim, seja nessa coisa macro da carreira ou depois um pouco mais micro, de onde você vai se especializar e tal. Mas, assim, faz o que você gosta, cara. Isso vai te possibilitar muitas coisas boas aí, eu acho. Demais. E acho que a sensação que você tem trabalhando com o que você gosta é totalmente diferente, né, cara? Eu lembro que eu ficava muito engessado na empresa lá, e eu, putz, cara, era péssimo. E depois, quando eu fui para uma agência, por mais que eu trabalhasse lá como estagiário, que nem você, assistente de arte júnior ali, né, do diretor de criação, cara, fazia 50 posts por dia, era recortando ali, mas, cara, era uma sensação muito boa. Eu falava, putz, é isso que eu quero na minha vida, sabe? É bizarro. E É. tem Cara, e promessa é de algum muito lugar, né, legal, né, cara? cara? Sim, É muito sim, massa com quando a gente certeza. também pode ter essa experiência um pouco mais genérica antes de tentar realmente se especializar em algo, né? Porque realmente, como você falou, cara, às vezes a gente é empurrado assim tão novo, né, cara, para decidir uma coisa que a gente vai talvez levar ali por tantos anos da nossa vida, sendo que, pô, na verdade, quando a gente vai para o mercado mesmo, a gente vê que isso é completamente volátil, né? Você vê que em grandes estúdios a gente vê um cara que o diretor de arte ele é engenheiro, a gente vê ali o redator que na verdade sei lá, era de saúde, mas se apaixonou no meio do caminho e virou um copywriter, né? Então, é até legal, cara, essa passagem que você teve, né? Eu também tive uma passagem também por agência, da gente experimentar um pouco de tudo, né? Tipo, putz, antes daqui de fato começar a trabalhar com design gráfico, meu, até na rádio eu trabalhei, tava falando com o Rafa ainda agora sobre esse microfone, né? Que na rádio realmente, né, tipo, pô, é uma experiência única também. Acaba que tudo acaba virando lá na frente uma semente, né? Pô, uma experiência na rádio que hoje a gente faz um podcast, ou então, sei Cara, lá, uma experiência totalmente. como diretor de arte que te dá uma experiência
para construir um portfólio com uma visão de diretor de arte, né? Sim. Não, eu acho que toda na área criativa se ajuda, assim, sabe. É óbvio que eu acho que tem umas mais óbvias, sabe, tipo, sabe, tipografia, caligrafia e lettering, que esse trio aí é uma tabelinha constante que você tem que alimentar e treinar e tal. Mas tudo, assim, pô, quando você estuda fotografia, cara, é gestalt, hierarquia, sabe, composição, cores, tudo na veia, assim, sabe, que você também pode melhorar sua identidade visual, enfim, por aí vai, assim. Demais. Ô Carlos, uma coisa que eu ia te perguntar, né? Tipo, você estava falando que você começou por hobby, né? Fazendo comp, né? Composição de imagem e tudo mais, é um bagulho que também eu fazia bastante, né? E acho que todo mundo também passa por essa etapa aí, né? Do processo, quando tá conhecendo mais o design, até para conhecer mais as ferramentas e tudo mais. E hoje você trabalha na Plau, né, cara? Que é um dos grandes estúdios aí que tem especializado em tipografia, né? Tipo, desenhos e tudo mais. E, e como que você saiu, né, tipo, dessa comp e se especializou nessa área, que é uma área que a gente entende que é muito pouco explorada, né, tipo, dentro tipo, do design gráfico mesmo. Muitas pessoas, assim, se você for ver a maioria, né, que trabalha nessa área hoje, é muito mais com marcas, né, com editorial e tudo mais, e poucas pessoas, assim, hoje sabem desenhar uma tipografia, né, tipo, trabalhar com isso. E como que você se interessou e gostou e falou, putz, é isso que eu quero me especializar e enfim, fazer. Legal. Eu sempre gostei muito dessa coisa das letras, principalmente, assim, de logotipo, de identidade visual, de marca. Sempre fui muito fissurado, assim, por, sei lá, entender as marcas e, desde de moleque, assim, eu entendia, queria ter, por mais que eu não tivesse, assim, eu sabia navegar e tal por os estilos, sabe, modelos de carro, aquela coisa, assim, meio de criança ligado nessas coisas. Então, eu sempre tive um pouco desse viés, né, mais natural que fosse, né. E aí quando eu entrei para começar a trabalhar com design, a estudar design, eu via que, cara, as letras eram, sabe, era um recurso importante, eu ainda não sabia manipular, sabe, ou, escolher muito bem, propriamente dito, mas eu tinha algum interesse ali. E tentava me arriscar muito, principalmente quando eu entrei na Miami, assim, arriscar muito lettering, sabe, caligrafia, era um negócio putz, é muito difícil fazer caligrafia no começo, porque você já quer fazer igual, sei lá, o Cláudio Gil, sabe, sei lá, essa galera sinistra aí, o Jackson Alves, que os caras são mágicos, assim, né, eles fazem, sabe, igual o Beto Carreiro, assim, tipo, super rápido e a parada fica, linda. Só que os caras fazem isso há anos, tá ligado? Há anos. E você tenta fazer pela primeira vez e sai horrível, porque, enfim. Aí, eu tentava e, enfim, não saía o tanto bom, assim, o quão bom eu queria, mas, fui indo, né, e cara, e fui tentando treinar e tudo mais. E aí quando eu tive contato com a tipografia, que foi, cara, no último trimestre, assim, da Miami, é uma aula ministrada pelo Rodrigo Sayane, na verdade com type design, né, a gente teve lá outras cadeiras de tipografia 1, 2, uma coisa mais de escolha de fontes, né, e de diagramação, né, aí com caligrafia também. Mas aí quando chegou no type design, aí o buraco é mais embaixo, assim, você tem que chegar e fazer uma fonte. E aí foi uma parada que no começo tentei muito, assim, e, sei lá, sou muito perfeccionista em algum ponto e eu estava achando que tudo estava ficando ruim, assim, porque uma curva, né, quando você, sei lá, de um R, de um S principalmente, sabe, letras assim, quando você não sabe muito bem onde colocar os pontos, você não calibra muito bem ali a pressão ali, vamos dizer, entre os nós, fica meio torto, sabe. E como a gente vê tipografia o tempo todo, para tudo quanto é lado que a gente olha, a gente vê letra, sabe, a gente sabe quando tá errado, mas às vezes não sabe o que que tá errado, mas que tá errado você sabe que tá estranho, assim. E aí era um negócio meio frustrante, assim, tanto que o meu projeto nessa aula foi uma fracture minimalista que tá lá no meu Behance, eh, que eu posso até mostrar aqui rapidinho, eh, Fica à que vontade, pode abrir aí. ela é minimal fractal. E aí o lance foi que, cara, eu com medo das curvas, eu quis fazer uma letra que simplesmente não tivesse curva, sabe, fosse toda reta, por mais que aqui nos meus rascunhos aqui eu tivesse feito, eh,
né, tentando entender a construção e tudo mais dessa Black Letter, ela acabou ficando nessa pegada aqui totalmente reta, sabe, tudo mais reto que eu poderia fazer, assim. Literalmente por medo de fazer curva feia, assim, sabe, então mas não tenham esse medo, sabe, depois eu perdi esse medo, medo você tem que ter de outras coisas na vida, não é de design. Então, assim, se arrisque a fazer, sabe, mas foi uma parada que na época ali me Brutal, levou para esse cara. resultado aqui. E aí tentando olhar muito referência que aí é um processo que eu faço até hoje, de olhar muita referência antiga de caligrafia, de uma época, muito, muito antiga, que não tem nada a ver com o próprio Behance ou com o Pinterest e tudo mais. E Muito aí, massa. tentar traduzir isso em formas mais minimalistas que eu poderia fazer, assim. E aí no final, mockups, né, aquela coisa que já tinha já do Photoshop. Para fazer um pouquinho dela em contexto, né, que eu acho que dá uma camada a mais ali de percepção de como que essa tipografia pode ser usada e tudo mais. E, foi uma experiência muito bacana porque, cara, eu ganhei um selinho na época, eu fiquei muito feliz, Legal. de design gráfico, né, esse projeto eu coloquei quando? Em 2015, então já faz aí, 6 anos, e foi em 2016, né. E eu vendi pra caramba essa fonte, eu nem anunciei ela, né, ela nem tá terminada de fato, eu nem considero ela uma fonte, assim, pra, vender e tudo mais, no estágio que ela tá, mas a galera chegava, cara, no inbox e tudo mais, e sabe, eu falei: "Ah, eu não tô vendendo, então eu vou querer tanto, em dólar", e a galera pagava, sacou? E aí o Rodrigo ficou, Caraca, porra, maravilhado, né, "Nossa, que legal, não sei o quê", porque, putz, ele sabe, ele tem, várias fontes publicadas, fontes aí de alto sucesso e tudo mais, e ele entende que, sabe, né, que o começo é difícil, sabe, pra todo mundo, assim, essa coisa de fonte, ela é meio, sabe, você começar uma fonte é muito fácil, mas terminar é difícil, porque é um trabalho ali, uma caixa de ferramenta grande, eh mas enfim, eu já nem sei mais se eu tô respondendo a pergunta, que eu já tô não, tá embarcando sim, em tá outras sim. coisas. E Tá esse sim. projeto que você mostrou pra gente, Carlos, foi a primeira experiência assim com type design, né? Type design propriamente dito, sim, sabe, de chegar, Legal. rascunhar, pensar um conceito, jogar isso pro vetor no Glyphs, já que é o programa que a gente usa para fazer fonte, pensar espaciamento, sabe, pensar a unidade entre o projeto, sabe. Uma frase boa para entender isso é que, tipo, uma fonte não é um belo conjunto, um conjunto de belas letras. Sabe, é um belo conjunto de letras, sabe, então o conjunto ele é mais importante do que ali as Legal. características individuais que a fonte vai ter. Então, são olhares assim que eu comecei a aprender e falei: "Putz, isso é muito legal", sacou, Massa então é muito demais. bacana. E eu via no portfólio da Plau essa coisa de que, protagonizam muito, né, a tipografia nos projetos, por conta disso, desse poder que eu falei aí, Sim. que a gente acha que ela tem, mas eu acho que porque também viram a engenharia, talvez de novo, vira um recurso muito, muito prático para o cliente, sabe. Você consegue Uhum. entregar uma fonte para um cliente, cara, e se essa fonte então, eh, for parte, muito muito óbvia, assim, da identidade ou uma extensão do logotipo, que é uma coisa que a gente faz muito, ou pelo menos fazia até mais antes, que era fazer o logotipo num projeto de branding, né, dentro de uma identidade visual e tal, Uhum. e aí disso gerar um alfabeto, né, às vezes, de letras maiúsculas que representam ali. Então, quando o cliente recebe aquilo, ele pode, fazer layout no PowerPoint, sabe, no Uhum. Word, se ele quiser. Cara, no Word. Tipo, isso é Animal. muito Sim, poderoso, assim, sabe. O cliente tem uma independência enorme, e clientes menores não têm uma equipe enorme de design, sabe, então ele precisa de assets práticos para ele explorar. E aí uma fonte vai muito bem nesse sentido, sabe, um alfabeto, assim, meio que reduzido, vai super bem. E aí, cara, eu falei: "Nossa, isso é muito legal, eu quero fazer isso também", então, sei lá, tive a sorte de fazer e tá acontecendo aí, a gente tá, tá certo. caminhando bem. Pô, que legal. Ô, E Carlos, uma Kaká, questão, cara, que você falou, tipo, de cliente, quer falar, Léo? eu já queria aproveitar esse gancho para puxar a próxima pergunta, né? Que a gente já aproveitou e abriu o Behance, Só deixa que eu fazer uma é perguntinha pra tipo, ele antes, rapidinho. ah, vai, vamos lá. Não dá muito assunto. Carlos, que você está falando tipo, de cliente, né? Uma dúvida que eu tenho que eu queria entender. A gente sente que é muito difícil, né, educar o cliente em relação ao design, né? Entender o valor do design, entender o valor do que a gente realmente entrega e tudo mais. E eu queria entender essa questão.
eu sei que para embalagem, hoje, né, os clientes sobre marcas, mas já tem um entendimento muito maior sobre isso, etc. Mas eu sei que tem muitas pessoas, né, que acham que, por exemplo, a tipografia é algo tipo da internet, né, que você vai lá e já tem um sistema e não dá muito esse reconhecimento, né? E Uhum. vocês têm dificuldade tipo, de educar o cliente quanto a isso, quando vocês vão fazer uma proposta, quando vocês vão conversar com ele para fechar um projeto e tudo mais, ele entende esse valor para a marca dele? Ou vocês ainda sentem uma dificuldade, por exemplo, pô, mas é só uma tipografia, sabe? Tipo, é só isso, né? Ele não dá esse valor tipo, significativo que o projeto tem, claro. Então, essa questão de reeducar o cliente, né, Léo? A gente tem muito isso e tudo mais constantemente, com embalagem, com projeto, com marca, né, que a gente faz, etc. E vocês aí, tipo, vocês têm essa dificuldade de, tipo, de conversar com o cliente e reeducar ele, a importância que tem o type design para a marca dele, sabe, e tudo mais? Uhum. Pô, bacana. Vou tentar responder em algumas perspectivas diferentes, assim. Eu acho que eu amo esse termo que é educar o cliente, sabe? Isso é mágico, funciona para todo tipo de profissão, eu acho, e o design principalmente, porque Uhum. um projeto de design é uma troca. Você está ali como um Sim, facilitador, mas você precisa do cliente para várias coisas, sabe? A gente não é daqueles que fala, o cliente não sabe nada. Mano, o cliente sabe tudo, principalmente sobre o sim, produto dele, ele com sabe certeza. tudo. Você que chegou agora e não sabe nada, sacou? Mas, e você vai Exatamente. aprender com ele, vai trocar com ele vai te dar as respostas que você precisa, né? Então, nisso, você como facilitador, você tem que ter as rédeas da coisa, assim, entre aspas. Você tem que ter o controle sobre essa troca para que, sabe, quando você vai no dentista, você não espera que você vai falar o que, que o dentista vai fazer, sacou? Então, o dentista que conduz a parada, ele que sabe, pô, senta aqui, posiciona tal, você vai fazer. Então, você tem que fazer a mesma coisa. É, então, eu acho que é um pouco essa troca, assim. E assim, eu acho que sobre tipografia em si, eu acho que um grande lance, assim, que a Plau faz, que é mais do que um grande lance, né? Eu acho que é o grande propósito da Plau, é educar o mercado brasileiro a respeito de fontes, sabe? Eu diria que não é só o cliente, os designers, nossos pares, veem ainda esse recurso como algo trivial, e que na minha opinião não é, mas assim, eu não acho que dá para tratar dessa forma, tipo, pô, vou baixar uma fonte grátis aqui, vem sem acento, vou lá no da fonte, ou pirateio, e sei lá o quê, tipo, não, cara, eu acho que primeiro que a qualidade do trabalho acho que cai muito, e segundo que, sabe, eh, sei lá, não é legal, assim, sabe. Então, Sim. eh, tem muito tipo, tira proveito disso, sabe, faz uma pa pega isso que é esse recurso e vai achar no melhor lugar ou numa galera boa, como a gente faz com qualquer outra coisa, sabe, qualquer outro recurso, tipo de fotografia, a galera, pô, assina um Shutter ou vai num banco legal, assim, sabe, não sai pegando imagem qualquer. Pô, fonte quando eu leio: "Ah, não, o designer reclamando de fonte sem acento", eu quase caio pra trás, assim. Tipo, cara, 2021 galera, pelo amor de Deus, sabe. Sim. Não precisa, sabe, não precisa. E eu acho que é só um pouquinho, um empurrãozinho, assim, tipo: "Cara, olha isso aqui, olha isso aqui". A pessoa vai: "Nossa, da fonte nem existe mais", assim, sabe. "Não, da fonte não", sabe. Tem Google Fonts hoje em dia, Adobe Fonts, sabe. Tem por Font Stand, que você aluga a fonte, fica bem mais barato. Tem as founders brasileiras que cobram em real, sabe. Então, tem muita opção, Massa. sabe, não dá pra tratar assim dessa forma. Então assim, eu acho que tem muito disso, assim, de popularizar a tipografia no Brasil, sabe, a começar ali pelos brasileiros, sabe, essa mudar um pouco dessa cultura, dessa percepção. Uma coisa que foi muito bacana, assim, no lançamento da Redonda, que foi uma fonte que eu lancei esse ano, meu primeiro lançamento aí, e putz, foi um grande sucesso, foi que a grande maioria das pessoas comprou a fonte pela primeira vez. Primeira vez que comprou fonte foi com a Redonda e, cara, isso foi, nossa, muito, muito bacana e muita gente diferente, assim, uma galera que não é designer comprou fonte, tipo uma boleira, sabe, uma ADM, assim, sabe, administradora. Isso é muito foda, assim, sinceramente, isso eu acho muito foda. A parada é aí que a gente quer chegar, assim, sabe. É lógico que é nos designers, só que, pô, nos não designers eu acho que já tem um plus nesse sentido. Sim. E os clientes, cara, eu vou te dizer que os clientes que a gente tem atendido, assim, estão muito mais educados nesse sentido do que os próprios designers, sabe. Porque cliente, cara, não tem essa coisa. Ele vê o concorrente fazendo, ele vai querer fazer, sabe. E é nisso, que é disso que se trata, assim, ele tá entendendo que, pô, uma fonte consegue carregar toda essa personalidade, né,
memória, emoção e tudo mais. E se a fonte for exclusiva sua, cara, só você vai ter. Tipo, só você vai ter aquela voz. E mais do que nunca, o design tá indo para uma coisa mais tipo, uma cor, uma foto e uma fonte, pá, sabe? Então, e você ser reconhecido através daquilo, assim. Os recursos são poucos. Então, aí os estilos vão ficando cada vez mais com mais personalidade, né, mais camadas ali de emoção, né, seja na fotografia, né, cheio de luzes e, enfim, poses e casting diferentes. E aí a tipografia também acompanha essa história, sabe? Eu acho Poxa, que a gente educa o cliente muito num projeto de branding, por exemplo, porque projetos de branding são muitas pontas soltas, tipo, pô, estratégia, naming, você manejar todos esses processos, depois, pô, mood boards, identidade visual, output, você manejar todo esse ecossistema ali acontecendo, eu acho muito mais difícil do que tipografia, e aí Nossa, sim realmente. rola uma super educação, uma super troca de expectativas, tipo, meio que direitos e deveres, assim, sabe? É uma coisa que a gente tenta colocar muito antes de começar o projeto, sabe? Então, faça isso com seus clientes, porque vai fazer toda a diferença no sim. decorrer do projeto. Uma coisa que eu tenho visto, viu, Carlos? Eu até identifico muito a Plau pelos projetos, essa questão de personalidade, né? Pô, vocês fizeram um trabalho muito legal para reserva, né? Fizeram um trabalho muito legal para né, para Globo principalmente, né? Que é uma marca tipo nacionalmente assim conhecida por qualquer cidadão brasileiro, né? Que está Sim, assistindo, está vendo a fonte de vocês. Uhum. E foi muito legal assim a personalidade que vocês imprimiram quando vocês fizeram recentemente. A gente vê a antiga marca, né? Tipo do Canal Brasil, que era um losango ali, né? O Brasil dentro assim, um quadradinho. E vocês trouxeram, cara, algo totalmente diferente, né? Do que poderia imaginar assim, e trouxe uma personalidade muito grande para o canal em si, né? Você vê que a tipografia não é apenas ali, tipo, logotipo, mas ela traduz toda a marca do Canal Brasil em todo o contexto de aplicação gráfica, né? sim. Tanto tipo de chamadas, aplicações de fotografia e etc. E foi muito interessante esse trabalho que vocês fizeram, que assim foi algo muito diferente do que nós costumamos ver, né? As pessoas são muito presas em questão, putz, mas como que é uma marca que não tem grid, né? Tipo, muito bagunçada, que Aham. isso muitas pessoas comentaram, inclusive, né? Tipo, quando foi anunciado, porque tem aqueles meio que designers que comentam lá, né? Quando tem um rebrand Os muito grande. haters. Os Famosos haters. haters. Mas, cara, eu achei sensacional, assim, foi algo que, assim, muito fora da caixa, né? Tipo, Uhum. aquela tipografia misturada, né? Junto com vários formatos. Eu achei aquilo sensacional e vejo que vocês trazem muito isso também, né, para outros projetos, essa mistura, né, de tipografias e o quanto elas falam, né, por si só, assim, Uhum. em todo o Sim. sistema visual da marca. Isso eu achei incrível. Falei, putz, a Plau tá trazendo, tá inovando muito nessa Nossa, questão é de verdade, cara. tipografia Eu, que, nacional e tudo mais. eu queria até pegar um gancho, só pra gente também falar daquele. Só pra não perder aquele gancho lá do começo, que estava aquele primeiro projeto, né, Kaká? E você estava falando de como ele também abriu portas, né? Tipo, o Rodrigo Sayane viu aquilo e outras pessoas começaram a comprar a Type, e nem era essa a intenção, né? Nem era essa a intenção, mas como foi que o portfólio ele foi importante nesse início da tua carreira, assim, sabe? Uhum. Eu acho que tiveram 2 momentos aí, ou até mais. O primeiro momento foi lá no Estúdio M, 2013, que a gente literalmente não tinha portfólio, então a gente tudo que pintava, a gente queria fazer, tanto para aprender e ganhar dinheiro e tal, mas muito para ter material para mostrar pra galera, sacou? E nesse mercado, como é o nosso, cara, portfólio é quase tudo, sabe, é uma boa parte, assim, sabe, do que você precisa para você se dar bem, assim, se desenvolver e tudo mais. Porque, cara, o portfólio bem, colocado, né, e aí, pô, vocês são mestres aí no assunto, é de, cara, tentar colocar muito, assim, o que você quer pegar através disso, sabe. Tipo assim, quais os trabalhos que eu quero realizar são esses mesmos trabalhos que você tem que ter no seu portfólio, sabe. Você mostrar um pouquinho de que você
tá aprendendo, né? Quais são os tipos de clientes que você está acostumado a atender, qual é essa metodologia. Então, o portfólio tem que mostrar um pouquinho disso tudo, sabe? Na minha opinião, não é só mockup, 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 sabe? De coisas que nem existem e tudo mais, assim, pô, fica lindo, fica uma parada, porra, foda, renascentista, a porra toda. Mas se não passar o que você quer que passe, sacou? Sei lá, fica muito genérico, sabe? Fica lindo por puramente lindo, assim. E talvez não seja, eu acho que é uma história, sabe, que você fala, que eu acho que você tem que encantar desde o problema, sabe. O problema que a gente está solucionando é esse, a nossa abordagem foi essa, então eu gosto muito de portfólios assim. É óbvio que eu adoro coisas visuais também, tipo, eu vejo lá Estúdio Dumba, galera eu acho, pô, maneiríssimo, as identidades visuais incríveis, eles quase nunca postam assim o problema, sabe, eu nem faço ideia de como eles fazem aquilo, de tão o motion tão bom que é. Mas, e eu acho bacana demais também. Mas assim, voltando, esse lance do portfólio é super importante, e aí hoje em dia, pela Plau, né, que já é talvez um segundo momento, assim, da minha carreira, cara, o portfólio da Plau, a gente tenta mostrar muito o que que a gente aprendeu com alguns projetos, sabe, quais foram, os nossos ali aprendizados mesmo em cada case, assim, né, pra tentar inspirar os clientes, né, sob o risco de a gente sempre ter que fazer o projeto melhor do que o que a gente já apresentou, sabe. Então isso é um ponto também mas eu acho que é legal, assim, uma competitividadezinha saudável com a gente mesmo, assim, mas que o portfólio pede isso. O cliente já chega falando: "Putz, eu quero, pô, uma fonte igual vocês fizeram pra reserva, melhor assim, tal". Tá Selado, né? fácil, mas vamos lá, vamos tentar, pô. E é isso, assim, cara, o portfólio é super importante para mostrar esse tipo de coisa, assim. Tenta mostrar um pouco da sua personalidade, da sua metodologia, dos seus gostos, das suas habilidades, mais do que só coisas bonitas. Essa é a minha opinião. Cara, e eu também queria aproveitar um pouco desse gancho do que o Rafa falou, do Canal Brasil, falou de alguns cases, né, do Globo Sans, da reserva. E, cara, eu acredito que sempre tem aquele case, que é aquele que vira a chave, sabe? Aquele que, tipo assim, a tua carreira era uma coisa e aquele case foi colocado. E aí estourou tudo e todo mundo conhece teu nome. Pra ti, qual foi esse case, assim, que foi super relevante, que virou a chave, assim, na carreira? Tá, posso eu compartilhar aqui rapidinho? Pô, melhor ainda, mostra aí pra gente. Eu acho que, assim, esse próprio case aqui, estão vendo aí? Então, né, do da fonte, né, eu acho que ele, pô, virou muito essa chave em mim, de putz, tipografia, é isso, muito legal. Mas eu gosto muito desse case aqui. Vocês estão vendo? Só para eu saber, que eu não Sim, fiquei nessa tá dúvida. aparecendo Tá aqui. bom. Tá, esse é o case da Chilo, que é uma empresa que a gente já desenvolveu o projeto visual, de identidade visual pela Plau. E foi nesse case, cara, que eu comecei a meter a mão em tipografia de fato, né. A gente fechou nesse logo aqui, eu falei: "Putz, é uma marca que é super minimalista, que é o lance delas, né, só para vocês entenderem, era uma empresa de piso de madeira, né, que é gerida por 2 arquitetos, pô, feríssimos, e eles queriam evoluir, né, essa empresa para ser um local focado em madeira, né, tanto em piso de madeira como objetos de madeira e tudo mais. Então esse nome veio dessa história, né, e os atributos de marca são esses aqui, de natural, original, sustentável, elegante, técnico, essa coisa de ser inovador por natureza e tudo mais. E aí o grande lance foi que, através desse projeto, pô, sem ninguém pedir, assim, eu fui sair desenvolvendo uma fonte, sabe, aumentando ali o alfabeto, e para aprender mesmo, para botar a mão na massa, né, porque eu via projetos, de design de fonte, né, rolando no estúdio, eu tentava fazer, mas não conseguia muito. Aí eu treinava, treinava, mas aí quando surgiu um projeto desse, eu pegava e fazia, assim, sabe. E foi o que aconteceu aqui, e foi um projeto que abriu, na verdade, portas não pra galera conhecer, assim, mas pra eu conhecer um ofício que, pô, tomei gosto total, assim, e, cara, como vocês estão vendo, vira um recurso de marca muito forte, assim, né. Eu acho que quando você expande, né, um logotipo por um alfabeto, cara, as possibilidades são incríveis, assim, né. E aí depois a gente fez um padrão, sabe, você meio que vê o logo sem ele mesmo estar aí, sabe. Isso eu acho que é muito rico,
O logotipo não tá aqui, você só tem a fonte e as cores e você já meio que sabe quem tá falando. Então acho que isso é muito, muito bacana, assim, nesse sentido. E pô, virou uma chavinha que eu comecei a usar um pouco dessa mesma fórmula para fazer outros projetos, sabe. Esse aqui é um outro projeto, uma outra galera, é uma Brio, é uma empresa de agência de jogador de futebol, assim, agência de carreira, assim, sabe. E aí a gente fez todo o processo, né, de name, né, de identidade visual, e aí nisso veio essa história, né, de se basear no campo de futebol. O campo de futebol é basicamente círculos, eh, retângulos, né, retas e tudo mais, então a gente fez um logo que passava isso aqui é só tipo meia lua, mais, estreitinho, né, e as circulares bem circulares para marcar. E aí, pô, obviamente isso virou uma fonte também, ou um alfabeto, eu prefiro até chamar de alfabeto, porque, são só de letras maiúsculas, né, números e tal, e uma pontuação mínima para o projeto rolar assim. Mas, cara, eles usam muito, e como eles são uma empresa pequena, para eles dá uma unidade gráfica muito boa, se você olhar lá o Instagram deles, eles fazem um uso bem bacana, assim, dessa fonte. Então, assim, aqui, por exemplo, é esse mesmo caso. Você não o logo não tá aqui, só tem as cores e a fonte. E passa quem tá falando, assim, sabe. Só dessa coisa de ter as circulares bem circulares, e aí eu acho que dá essa padronizada, assim, de uma forma muito boa. Muito boa E, pô, essa. é um recurso muito bom, sacou. É um recurso muito fácil, assim, muito prático de você só escreve ali, já foi, sacou. Então não é uma fonte muito boa para texto, né, e aí, enfim, a gente sempre acaba tendo que colocar ali fontes de apoio, né, para Sim. segurar ali a onda, mas para uma coisa mais display, pô, funciona lindamente, e fica bacana, assim, sabe. Tem outros projetos, tipo o da Muda, que a gente usou essa mesma parada, de e aí Eu acho essa esse projeto animal, cara, esse da Muda. pô, valeu, cara. Foi um projeto aí a muitas mãos, que a gente, pô, mesma parada, sabe, e a gente é é o que eu estava falando, né, de tentar mostrar o que que a gente aprendeu também, sabe. Então a gente, pô, coloca os outros, opções de nome pra gente entender por onde que a gente estava procurando aquilo, né, um pouquinho, dos nossos anseios ali, uma coisa do aprendizado que a gente teve com o processo, de que seria legal de mostrar. E esse aqui, o rascunho da Ana Laura Ferraz, uma grande designer que trabalha com a gente, que conceituou esse projeto, chegou nesse logotipo, nesse acabamento. E aí, óbvio, né, estando dentro da Plauti, falou: "Galera, vamos fazer um alfabeto". E é isso aí, ponto final. O cliente nem Isso, tá pedindo, mas a gente vai fazer, tá bom? Prepara aí que a gente vai fazer. Só isso que é muito esse legal. não, pode falar. Não, é falar que isso é muito legal, que você coloca o processo inteiro, né, no portfólio, assim, não... Cara, acho que mockup é o de menos, né, mas você coloca toda a construção, os bastidores mesmo. Isso que faz isso que enriquece um case realmente, né? Que você tá falando lá de, tipo, realmente contar uma história, enriquecer o que tu tá apresentando, sabe? Isso é muito massa. Cara, é porque o acho que um projeto ele tem que ser a busca por esse objetivo e tudo mais que eu estava falando, mas esse objetivo no final das contas é o propósito daquela marca, né, a gente tem que descobrir qual é esse propósito, né, aí num contexto de um projeto de branding, e, porra, traduzir visualmente esse propósito, sabe. E não pegar uma tendência que tá rolando: "Ah, não, vou fazer isso aqui porque é bonito e tudo mais, e vai ficar legal porque é parecido com todas as outras marcas de moda que existem por aí". Cara, a gente simplesmente não gosta desse tipo de pensamento, enfim, respeita quem faz, óbvio, tudo mais, mas não é a nossa praia, assim, a gente gosta muito de fazer essa história de tentar fazer algo único, algo que tenha a cara daquilo que o cliente pede, da cara daquilo que o cliente ainda nem sabe o que é, sabe. A gente encontra junto, assim, essa voz e é uma coisa muito bacana de entendimento, né. E aí o mais legal, né, quando a gente expõe esses aprendizados que a gente teve, eu acho que o próximo cliente já também quer fazer desse jeito. Fala: "Putz, gostei dessa coisa". Eu acho que a gente tenta ser empático, vamos dizer assim. De meio que empatia, né, de viver a dor do outro, entrar ali para tentar solucionar e trazer uma coisa diferente, e aí os outros clientes também querem essa mesma coisa. Só para voltar para esse case é uma parada que, tipo, deu um trabalho danado, principalmente por conta dessa tela aqui que um peso é preenchido, né, para dar leitura e tudo mais, então a gente fez essa regular, essa tailor made, eh, mas essa aqui é uma ilustração em cada, eh grifo, assim, né, então deu um trabalho danado, foram meses para fazer,
quando o cliente não pede, é um pouco mais complicado, né, porque a gente faz e tem que achar meio que tempo e desenrola e tudo mais. Mas, enfim, saiu, ficou muito, muito legal. Aí é uma fonte de apoio, né, para segurar ali a parada de texto, e aí como que ela acontece, né, e tudo mais. E, pô, nos layouts acho que fica lindo, assim, você substitui uma ou outra e você acaba vendo, né, esse logotipo e, obviamente, esse propósito dessa marca, né, que eu não sei se eu falei, mas é uma empresa de upcycling, né, que é essa como é que chama? Essa reciclagem, né, transformadora, né, que você não só, conserta ou refaz ali, mas ele transforma aquilo em outras coisas, né. Eles na verdade eles pegam o resíduo, né, da indústria têxtil de grandes marcas aí, e transformam em, sei lá, almofadas, em estampas, sei lá, outras coisas que eu nem lembro mais, mas roupa também e artigos para casa. Então, aí disso sai uma iconografia também, sabe. Então, vai enriquecendo. E na hora de aplicar é isso, né, cara. Você escreveu ali, se você tampar, assim, a primeira mostrar só a parte de trás do cartão, você já sabe quem tá falando, sabe. Isso é muito bacana. É, é um pouco de manual que a gente fez e tudo mais. E como isso depois vira sabe, aquilo a gente quase chorou de emoção, né, quando viu Meu isso aqui, Deus que o do céu. arquiteto fez Pois é. uma bancada enorme e ficou muito maneiro. E aí nesse caso dá pra usar até mais como um padrão, assim, né, porque essa versão da fonte é super ilustrada, é um pouco dos produtos, né, do jeito lá que eles fazem. E aí essa história, né, de putz, o logo tá aqui, mas não tá aqui, sabe. Então, é uma moça sorrindo. E é meio que isso, assim, e essa foi a grande chave, hã, mais recente, assim, da minha carreira pô, abrir um pouco essa ideia, né, de putz, fonte é muito rico, cara. Fonte dá pra segurar segurou a pema de todos esses projetos aí, de identidade visual. Pra ser claro, vamos dizer, sabe. Ele que segurou o rojão lá e falou: "Não, mata no peito, deixa comigo", e, pô, isso eu acho que é muito legal. Cara, brutal demais, velho. E pior que acabou que você respondeu outra pergunta aqui que a gente ia te fazer, que era o que você leva em consideração quando você vai montar um case, né? Como você falou aí, muito do que o aprendizado que vocês aprendem dentro do processo, né? Do que vocês adquiriram ali de conhecimento Sim. dentro do processo, né? Legal, então eu vou compartilhar de novo aqui rapidinho, pra Se quiser também, Rafa, fazer uma pergunta, o pessoal também tem umas perguntas aqui da Cara, eu galera tenho que tá muitas acompanhando a gente curiosidades, ao né? vivo. Acho que muita É. gente tem. E uma coisa que eu vejo muito, Carlos, que eu queria até ver com você, cara, o que você falou, né? Eu gosto muito de pegar uma fonte diferente, né? Que eu vejo, tudo mais só um projeto, né? Que eu identifico o projeto, né? E Uhum. eu acabo, claro, né? Fazendo a compra dela e tudo mais, né? Para alguns projetos. Mas, cara, algo que eu vejo bastante assim, né? Porque eu entro muito em sites, né? Como tipo MyFont, sabe? Tipo, Adobe, né, tipo, Adobe Fonts, etc, né? Para ver alguma fonte diferente, claro, para um projeto específico. Cara, eu vejo muito que tem muitas fontes que, assim, são praticamente a mesma, né? E muda uma coisinha ou outra, né? Que algumas pessoas colocam e tudo mais. Uma dúvida que eu sempre tinha, falar, tipo, caramba, será que realmente elas desenharam essa fonte do zero, né? Claro, algumas fontes, ou elas pegaram uma fonte que existia, mudaram uma coisinha ou outra e colocaram para vender, sabe? Tipo, tem gente que faz isso ainda? Cara, deve ter, assim, mas eu não é maneiro também, não sei se não é Não é, legal, na sim, verdade, sim. Outro dia mas o Cé... Pode falar, cara, mas deve desculpa. não, mas deve ter, assim, mas eu diria que pouca gente, pouquíssima gente, porque a parada, por mais parecido que sejam as fontes, cara, são diferentes, assim, você nunca pode Sim, pegar um pedaço de uma fonte, menor com vetor que seja para certeza. fazer uma outra, sabe, porque aí é um plágio total, assim. Sim, Mas começar do zero. E, pô, a gente se inspira em outras fontes. É mentira quem disse que não, assim. É impossível não se pelo menos de memória, assim. Hoje em dia eu até faço mais fontes sem olhar nada, assim, eu chego, saio fazendo tal, mas aí chega num ponto que eu falo: "Não, beleza, eu gostei desse caminho aqui, tá promissor, agora deixa eu olhar umas outras fontes que podem me informar, não necessariamente naquele estilo, sabe, mas naquele estilo também, mas outras fontes, sabe. Porque o grande lance das fontes é a gente entender o princípio caligráfico por detrás das fontes, quando a gente sim, percebe isso, tudo muda, assim, sabe. A gente bota uma Garamond de 1600 e tal, com uma Guild Sans de 1900 e tal,
uma do lado da outra, elas são totalmente diferentes, mas o princípio caligráfico é muito igual, assim, se você botar até uma em cima da outra meio multiply, você vai perceber isso muito claramente, né, o jeito do traçado, né, do eixo e tudo mais, da construção das letras. Então uma fonte não necessariamente igual te ajuda na criação de outros, assim, sabe. Você vai querer: "Ah, não, quero dar simpatia para uma serifa", cara, olha uma Cooper Black, sacou, olha uma fonte simpática e tudo mais. Sim. Então, mas aí respondendo mais a sua pergunta, cara, tipo, a gente se inspira, mas a gente começa tudo do zero, de fato, desenhando muito na mão, assim, não sei se tem alguns rascunhos aqui, mas é tipo, isso aqui é mais de logotipo e tudo mais, mas é uma Legal parada assim demais. que eu acho Não, que com já é mais do certeza. canal Brasil. Eu acho que E vocês depois imprimem muito essa personalidade de vocês, né, nos projetos. mas assim, cara, é igual qualquer outra coisa, assim, tipo, pô, imagina, sabe, o cara é chefe de cozinha, assim, tem um restaurante. Aham. Cara, ele vai vender um prato igual, do mesmo prato, mesmo, Sim, sim. sabe, vai mudar um temperinho ali e próprio. E óbvio, a mão do cara que é diferente do vizinho, Com sacou? Mas os certeza. dois Sim. vendem risoto de sei lá o quê. Então, é meio isso, assim, não tem muito pra onde fugir. Cara, Tá tem uma demais, pergunta cara. aqui do Vitor Hugo, muito legal. Uhum. Até uma curiosidade também. Como é feito o briefing de uma tipografia, né? Qual é o processo para chegar nesse resultado, assim? Pô, legal demais. Eu acho que eles são feitos de formas diferentes, assim. Existem hoje em dia, a gente tem feito muita eu tô aqui com a cabeça baixada, porque eu tô procurando alguns rascunhos depois para mostrar. Mas, o briefing ele acontece de muitas formas diferentes hoje em dia, porque os perfis dos clientes são diferentes. Então e a gente tem atendido cada vez mais, né, para fazer essas fontes sob medida, grandes anunciantes, né, galera, grande que tem uma galera de design, tem galera de branding envolvida, então é uma galera que sabe muito, sacou? A gente chega ali para facilitar o lado deles, nesse lado, mas é todo mundo muito bom e tudo e tal. Então tem perfil de cliente que já fez uma identidade usando outras fontes meio que parecidas, ou uma agência também faz isso, aí falou: "Ó, a gente chegou nesse resultado aqui, a gente quer uma fonte assim, assim, assado". Aí já tem uns que já chegam com o briefing quase todo pronto, mas sempre a galera no final fala: "Não, mas a gente também quer a visão de vocês", e tudo mais. Eu falo: "Não, claro, pode deixar e tal". Então, alguns já direcionam uma coisa muito mais clara do que eles querem, outros não. Outros chegam: "Galera, pô, muito irado, vamos aqui, não sei nada, a minha marca é mais ou menos isso ou aquilo, mas não tem uma identidade pronta, assim, sabe. Então é diferente e uma coisa que a gente tem batido muito, cara, é de tratar cada cliente como se fosse único, assim, não fazer uma fazendinha de job, assim, sabe, um centro de, sabe, um Fordismo de projetos, assim, que não, esse é o processo, esse é não sei o quê e tal. Porque isso acaba, sei lá, viciando o processo, viciando as nossas escolhas, as nossas entregas. Então, cada cliente é único e cada cliente vai querer chegar de uma forma. Então, enfim, uns vão querer que a gente construa junto, outros já vão chegar com uma parada bem mais fechada, mas invariavelmente a galera é muito boa, sabe? É uma galera que sabe trocar em alto nível, cada vez mais, assim. E, pô, os clientes estão ligados, cara. Não acho que o cliente tá de bobeira, não. O cliente tá ligado pra caramba. eh, Aprenda o máximo que você puder e tenha essa sensibilidade no começo do projeto, cara, principalmente no começo do projeto. O começo do projeto é igual, sei lá, falar aqui uma besteira que possa ser crucificado, mas é tipo começo de namoro, sacou? Que tudo tá muito, forte ali, intenso e que você, cara, você tem que manejar bem visando o longo prazo, né, tudo que as decisões que você tomar ali no começo vão impactar lá na frente. Então é um pouco disso também, começa ali entendendo muito bem o que que ele quer, quais são as expectativas dele, tenta educar o cliente nesse sentido, das expectativas, assim, dessa troca, e tenta entender qual é a vibe dele, assim, por onde que ele prefere explorar e vai na dele, sacou? Pra ele se sentir confortável 100% do tempo, sacou? E não você deixando a desejar ou você ou ele, assim, sabe? Então é muito disso. E aí de um ponto de vista mais prático, o que que a gente faz? Sempre começar uma fonte com poucas letras. Isso é uma dica de ouro, assim, porque, cara, quando você sai fazendo tudo, você vai se ferrar. Por que você vai se ferrar? Porque se você mudar uma se você: "Cara, nossa, adorei, mas essa serifinha aqui do N eu tenho que vou mudar". Então você vai mudar no N, no M, no H, no S, em todas. Nossa, meu Porque Deus, é verdade. porque a tipografia é isso, é uma repetição de padrão, porque como eu falei, a tipografia veio da caligrafia, então a caligrafia é o mesmo pincel, a mesma mão, o mesmo ângulo, a mesma pessoa, o mesmo punho, o mesmo tudo. Então não vai ficar diferente, sabe. O K, a terminação do K só é daquele jeito porque ele tá com aquele mesmo pincel que ele fez a serifa do N. E aí quando você entende isso, você fala: "Putz, uma forma só é assim porque aquela outra também é assim".
Então você começa com poucas letras, tipo um O, um H e tal, e aí, você com 5, 6 letras, cara, você faz muitas palavras, muitas palavras. E aí o que a gente faz, assim, poucas letras, aplica ali na palavra-chave do cliente, se um cliente de investimento já é, sei lá, taxa de juros, investimento, não sei o que, se é um restaurante já é, sabe, risoto, sei lá o que, sabe, as palavras-chave para ficar bacana, e aí a gente vai, aprova em cima disso, sabe, alguns caminhos, e aí o cliente aprovando, trocando ideias, se sentindo confortável, testando, né, porque fonte é um software, né, então a gente entrega em beta, sabe, a gente, pô, com uma pequena quantidade de letras, a gente já consegue enviar para o cliente, para ele testar isso e ver lá no contexto dele, de uso e tudo mais, e dar o feedback pra gente. Então é meio que isso, assim, essa troca e vai evoluindo aos poucos. Pô, gostou dessa direção? Aí, entra a figura mais do type produção da tipografia, né? O type design é um pouco mais para o começo, em que a gente estabelece a voz ali, qual que é a voz tipográfica, né? Qual que é o formato daquela letra, para depois cair dentro para produzir. Meio isso, cara. Nossa, brutal demais, né, cara? Incrível, Tem umas perguntas bem interessantes aqui, cara. Manda ver. O quão incluso nessa etapa de criação da fonte vocês colocam o cliente? Acho que você até já respondeu um pouquinho dessa, né? Do Igor Lima perguntou. Sim. Então, eu posso mostrar um case que, cara, foi muito bacana nesse sentido. É o case da ViaMia. Tava até aqui que eu ia falar sobre portfólio, vou tentar falar Muito sobre as bom duas esse projeto. Pô, valeu. Esse foi um projeto que a gente aprendeu muito também. A ViaMia é uma empresa carioca, deve ter tem 20 anos, 21 anos agora, eu acho, 22. E que ela tá espalhada pelo Brasil inteiro e tudo mais, então eles tinham muito esse lance, o logotipo deles era esse primeiro aqui, né, da esquerda, que ele é meio rabiscadão, assim, meio, parece um bilhetinho, assim, né, que foi escrito. Só que a marca estava mais madura, né, as clientes um pouco mais maduras, eles queriam manter um pouquinho dessa singeleza, vamos dizer assim, dessa coisa meio anotadinha, mas com um pouquinho mais de personalidade, né. E, cara, encontrar essa voz foi um trabalho muito, muito legal, né, aí um pouquinho do da parte estratégica, né, de state, né, de arquétipo, né, de universo temático, né, e tudo mais. Um pouco de brand book, papapá. Aí o lance das cores lá que a gente determinou para elas, que a gente não chegou numa paleta de cores, né? A gente chegou numa saturação específica, né? O que dava para eles uma infinidade de cores aí dentro dessa lógica matemática, vamos dizer assim e tal. Mas onde eu queria chegar era meio que nisso aqui, assim. A gente fez muitos workshops com eles na época que, pô, pré-pandemia, né? Então a gente ia para lá, é um escritório enorme, né? Cheio de gente, cheio de vozes bacanas. Então a gente rascunhou bastante coisa, assim, para entender, assim, o que era, porque as mudanças são sutis, né? De algo, sei lá, meio isso aqui, esse puxa freire aqui, que tá um pouquinho mais simpático do que essa coleção, sabe? Que já tá mais incisivo. Então, isso aqui, na verdade, foram já o que a gente gostava um pouco mais, assim, eram muitas e muitas folhas e que envolvia elas também. Tinha um lance engraçado, assim, porque essa marca ela já usava uma caligrafia para se comunicar, né, através dessa coisa meio bilhetinho e tal, mas fazia isso tudo à mão, assim, era uma menina que trabalhava lá, fazia à mão, escaneava, botava e fazia, só que um dia essa menina Nossa, que saiu, maneiro. sacou? E aí ferrou, Perdeu a assim, marca. perdeu, acabou a marca, fecha a marca. E aí foi isso, assim, foi meio que nerd, né, não, a gente precisa de uma tipografia, aí, putz, então vamos fazer a marca, e aí começou a andar tudo lá, fazer branding e tudo mais, então foram meses de projeto, desde aqui da parte aqui de cima de estratégia, né, e tudo mais, e aí o lance que era o statement delas, né, essa coisa que eles são muito coloridos, né, a marca é reconhecida pelos coloridos dela, né, e aí esse statement fala muito disso, né, que é espalhe cor por onde for, e uma marca multicolorida, na minha opinião, não deveria ter uma cor específica. Elas perguntavam muito pra gente: "Cara, qual é a nossa cor? Qual é a nossa cor? Tal marca é tal cor, tal outra marca é tal cor". E a gente: "Cara, não sei, não sei", e tal. E a gente teve esse insight, e a gente fez até uma comparação, assim, que não é tão pouco saturado quanto, sei lá, Sonho dos Pés, Usa Flex, sei lá, que é mais neutro, nem tão saturado quanto a Melissa, sabe, que é tudo super gritante e tudo mais. E aí elas entenderam: "Ah, não, beleza", elas são meio saturadinhos, assim, pra ter esse climinha meio cool e tudo mais que elas gostam. Mas beleza, voltando pra cá. A gente aí esse mais um processo, né, agora vamos achar essa voz, né, então, por muito rabisco, elas rabiscando também, o que aí sim, que é envolver o cliente no lance, né, e Que porra, maneiro. a equipe criativa delas inteira, sabe, tanto de marca, de produto, de
sei lá o que, são mil áreas e uma mulherada, pô, frenética lá, a galera, pô, sabe muito também. E, pô, foi muito bacana, muito, em certo ponto, caótico, sim, não dá pra negar, sabe? E a gente muitas vezes saía das reuniões assim, caramba, qual vai ser, né? O que que vai fazer? São muitas as possibilidades. Mas é um processo, cara. Confia no processo. Essa coisa de você reunir a galera para exercitar junto é um pouco caótico no começo, mas o importante é você tentar levar para um caminho meio de gerar os consensos, sabe? São muitos dissensos que rolam, mas tenta gerar os consensos ali, meio que ao vivo, para você ir determinando e usando essa figura, praticando, né, essa figura de orientador, né, de facilitador ali daquela bagunça boa, vamos dizer assim. Então, aqui um pouquinho eh, do processo, né, e aí voltando para a pergunta de portfólio, é um pouco do que a gente aprendeu, né, por mais que aí o que a gente aprendeu foi tentar equilibrar ali, expressividade, né, que um rascunho de uma coisa meio manual tem que ter, com a aplicabilidade que aquela marca precisa ter no dia a dia, né, que é uma coisa muito importante. Então, isso aqui a gente é a tela que a gente fala muito, assim, esse aqui, né, que é aqui agora, que é o vetor, que veio muito da caligrafia, ele é totalmente sujo, então você imagina você fazer um clichê de impressão, assim, a Nossa. pressão, sabe, que vai ter ali embaixo daqueles alinhamentos, pô, eles, queriam fazer algo pequenininho, assim. Tem até uma versão que os pingos são ligados para eles fazerem aquela, sei lá, medalhinha, né, meio de metal, né, porque não dá para você reproduzir o pingo solto, então tinha uma versão que era ligada, nem sei se está aqui nesse case. Eh então, assim, isso foi um aprendizado muito legal, assim, de você fazer, tentar limpar o máximo que você conseguir para, pô, fazer um letreiro bacana, aqui um pouquinho do processo, né, de como que a gente transformava, eh, o o vetor no o rascunho no vetor, aí já entrando pra fonte, depois vocês vêm lá com calma, porque eu quero chegar, aí tem a marca em uso, pá-pá-pá, mas eu acho que é mais lá pra baixo, que é isso aqui, assim, sabe, nem tipo, isso, uma parada mínima, uma parada gravada. Sabe, o próprio letreiro, não dá pra ser um vetor bagunçadão pra fazer uma parada cortada assim, entende. Então, enfim, tem uns usos bem sinistros, assim, dessa marca, pequenininhos, assim, gravação em sola, que, cara, teve que fazer esse equilíbrio. E aí na fonte de apoio, né, que a gente fez, porque, enfim, a menina não precisa mais ficar escrevendo à mão a parada, eh, aí sim a gente conseguiu botar mais textura, né, porque não ia ser uma coisa que iria ser produzida ali, sabe, no recorte ou e tal. Então era mais para impresso, para coisas assim, então deu pra gente, sabe, manter uma texturinha que a gente gostava, né, e aí tem um super processo ali de engenharia da fonte, né, para as letras não se repetirem muito, né, quando você escrever uma letra, ela trocar por outra, ou trocar um pouco só a altura, assim, para dar um pouco de de ritmo, né, de uma cara meio humana, assim, da coisa. Então, pô, foi um projeto bem bacana de participar essa fonte eu participei muito no logotipo, né, em toda a parte de estratégia também. Essa fonte foi mais feita, assim, pelo Rodrigo, que, pô, manja muito também de caligrafia. Eu fui um pouquinho mais na parte de produção, e é muito essa troca, assim, né, de você fazer um pouco de type design, produção de type, né, que é mais essa coisa de você executar do meio para frente, assim, da fonte. Então, pô, foi um projeto que a gente aprendeu muito e a gente expõe aqui, assim, sabe, as nossas dúvidas também, sobre quais eram as possibilidades de paleta, eh, aí a fonte que a gente pareou, a gente gosta de colocar qual que é, qual o nome, tudo mais. Eh Sei lá, cara, meio que isso, assim, eu gosto muito, cadê? Desse projeto aqui, ó, que é o Burger for a Day, que é e aí a gente conta isso aqui também, a gente bota em inglês, né, por conta do Behance, mas tá aqui, que é essa coisa de esse chefe, a gente estava fazendo Ian Baioc, né, de Goiânia, a gente estava fazendo 2 projetos com ele de restaurante, e aí quando estourou a pandemia, assim. E aí esses projetos pausaram Nossa, cara. e ele tinha vários restaurantes já. E só restaurante de alto padrão, assim. Ele falou: "Cara, eu preciso continuar pagando meus funcionários, não sei o quê, não quero demitir ninguém, pá-pá-pá. Então vou fazer e não pode abrir, né, então eu vou fazer um delivery", um projeto antigo que ele tinha de ter uma hamburgueria que é só delivery. E ele falou: "Cara", ligou pra gente e falou: "Cara, eu vou imprimir sexta-feira", isso era tipo uma terça. Falou: "Ó, eu vou Meu imprimir sexta-feira. Deus, velho. Se vocês puderem me ajudar, bom, se também não puder,
foda-se, eu vou como tá, assim, porque eu vou vender hambúrguer, ele já tem uma rede social forte, então tudo que ele botasse ia bombar, assim, né? Porque quanto mais com uma Sim. causa dessa, assim, sabe? Então, a gente falou, não, beleza. Aí fizemos uma correria aqui, assim, a gente chegou em duas propostas de identidade visual, e ele seguiu com essa aqui, que era muito esse lance de misturar uma coisa, que é o lance burger fora day, né? Era um hambúrguer novo por dia, que a proposta era essa, de ter uma novidade por dia, e que ele ia mostrar como que ele fez aquele hambúrguer, qual é a receita certinha, tinha um lance muito de informação, né? Então a gente misturou esse lance da gótica, que é uma fonte muito usada em jornal antigo, deixa eu ver se tem a conceituação aqui, que é uma fonte muito usada em jornal, assim, título de jornal, com a IBM Plex, que é uma fonte super de comunicação, né, e tal, e uma sign painting, uma sign painter, né, que é uma fonte de sign painting, que é muito referente de hamburguerias antigas e tudo mais, aquela coisa americana. E o resultado foi esse aqui, super tipográfico, né, eles têm essa coisa de ser um open source, Nossa. cultura de burger, né, que é essa coisa de você mostrar Ah, que legal, cara. a receita e tudo mais, é uma diagramaçãozinha meio de jornal, assim, e type na veia, assim, sabe? Só tem tipografia, não tem Total. ilustração, não tem praticamente outros recursos, só meio que fazer esse jornalzinho aqui, essa tracinho, pan, diagramaçãozinho, mas é isso, assim. E, cara, foi um sucesso estrondoso, assim, a galera, putz, postava as embalagens, cara, as embalagens ficaram iradas, sabe? O- a caixa, assim, das paradas, assim, super de letra, sacou? E a galera pirou, assim, ficou super instagramável, assim. Tanto que Putz, que hoje ele já massa, mano. abriu um Muito bom. restaurante lá, ele já abriu, ele só ia falar, não, só vou fazer aqui em começo da pandemia, enquanto tiver isolamento e tal, que nada, sacou? Oh, não, a pandemia ainda tá rolando, mas assim, ele já reabriu os outros restaurantes com as restrições e tal, mas e a galera postando assim muito a embalagem, assim, a galera ficava chocada, assim, nossa, que embalagem linda, não vou nem jogar fora e tal, e pô, isso foi muito legal. Tanto que eles usam, eles abriram um restaurante agora, uma casa, né, ficou pô, maneiríssimo, e usa exatamente a mesma identidade, não mudou nada, assim. E é uma identidade de 3 dias. Pô, que demais, mano. Na verdade, é uma identidade de meia hora, mas a gente fala que foi por causa Meu disso. Deus, velho. Brutal demais, né? Cacá, o pessoal também tá querendo que tu mostre pra eles o case da Globo, né? Fale um pouquinho aqui do É, processo. o Igor fez uma pergunta muito legal, né? Ele está perguntando como é que foi a construção de processo com a Globo, né? E ele falou que o vídeo de apresentação das fontes foi um dos vídeos que me fizeram ficar curioso sobre o que era design e branding. Legal. Cara, vamos lá. Esse foi um projeto que. Vou compartilhar aqui. Esse foi um projeto que o Rodrigo tinha acabado de fazer assim que eu entrei na Plau. Então eu peguei muito mais a parte de videocase, né? Aí pô, eu editei, eu que botei uma pilha Legal danada, cara, demais. vamos fazer um videocase, porque é Globo, né, cara, tem que ser em vídeo a parada, não tem jeito. Aí ele comprou muita ideia, a gente fez assim, muito na raça, mas e aí tá, né? Foi um projeto que, óbvio, pelo projeto ele chamou muito outros projetos, assim. O Rony, inclusive, da Reserva falou isso, falou, cara, quando eu vi o projeto da Globo, eu falei, não, eu quero também uma, sabe? E foi muito em cima disso. E eu acho que a figura do vídeo ajudou muito, assim, né? Porque eu não vou botar ele todo, né? Enfim, mas é só para ir ilustrando, assim, essa coisa do processo. Que e aqui a gente se vendeu um pouquinho, né? Como Plau, né? Tipo, pra gente Sempre, aparecer né? Tá também e tudo certo. mais. E que mostra muito esse processo, né? Esse vídeo conta muito como é que foi o processo de criação da fonte, né? Que, cara, assim, a voz estava dada, vamos dizer assim. A voz macro é aquilo, né? Tipo, todo brasileiro já meio que conhece, né? Já sabe, já tem esse, porra, esse cheiro de Hans Donner, assim, sabe? Você olha e fala, caraca, isso é Globo, sabe? Essa coisa super geométrica, mas super Sim. arredondada ao mesmo tempo, né? Da coisa da backgrounded, né? Que é uma futura meio arredondada e tudo mais. Então, esse estilo já estava dado, e aí, pô, o Rodrigo fez um trabalho impecável, assim, na minha opinião, de algumas concessões, assim, achar quais eram as concessões. Aí eu acho que ele olhou muito para Frutiger, que é uma fonte humanista, híbrida, né, mais ou menos, mas um pouco mais para humanista. E aí, como que esse lance da geometria como uma futura entra. Então, você vê que esse é super da Frutiger, mas o A é super da futura. Então, esse equilíbrio, assim, né, de você trazer um pouco de uma coisa e um pouco de outra,
eu falo muito que no design a gente tem que ter uma visão meio de chefe de cozinha, assim, de cozinheiro, né? Basicamente, mais até do que de chefe de cozinha, de cozinheiro. Quando você vai fazer uma comida, pô, você bota. Se você botar muita. Tiver muita gordura, pô, você bota um pouquinho de limão, sabe? Bota uma acidez pra dar uma quebrada, sabe? Não vai muito pra um lado nem muito pro outro, sabe? Se tá. é, é, sei lá, apimentado demais, bota uma coisa, uma batata doce, assim, uma coisa para uma abóbora, que vai dar uma quebrada também na pimenta e tudo mais. Então você vai meio que dosando um pouquinho aqui e um pouquinho ali, sabe? E numa identidade visual acho que também tem muito disso, sabe? Você quer pesar para um lado, mas você bota uma contrapeso em outro, você vai equilibrando ali os sabores, vamos dizer assim. E aí no type design tem essa mesma coisa, sabe? Aí esse azinho, né? 2 andares, que é para uma parte mais de leitura. E assim, sobre o processo, cara, a galera da Globo sabe muito, muito, muito. Porra, o maior grupo aí de mídia do Brasil, né? E os grandes produtores de conteúdo aí do Brasil. Então, sabiam muito o que eles queriam, o lugar onde eles queriam chegar. Então, acho que foi um processo de troca intenso aí, mas que com o norte talvez um pouquinho mais claro, né? Por mais que no final das contas essa fonte teve 3 outputs, né? Que é essa fonte arredondada, né, que é a rounded, a Globo tipo sans, né, que é mais sanzinha, por mais que tenha micro arredondamentos, né, em todas as letras, e tem essa sans também condensada para aqui eu acho que tem as 3, né, para usos mais de jornalismo, né, enfim, diagramação e tudo mais. A numeração tabular, que é todas as letras com mesma largura, né, para uma coisa meio de placar, né, enfim, de diagramação de números e tabelas e tudo mais. Depois um pouco da fonte em contexto. E aí eu trabalhei muito nos motions, né, desse case, né, todo o videocase, né, fiz umas aplicações muito doidas, assim, para testar ela em contextos extremos, sabe, de uso. Que é muita cara da Globo, assim, ela, porra, bota essa fonte de tudo que é jeito, assim, né? Bem Então, universal, né? exatamente, assim, acho que era uma fonte que pedia muito essa história, né? E, pô, uma fonte que tá no Jornal Nacional, né? Tipo, toda a parte de comunicação deles, tudo mais, tá sendo cada vez mais usada aí. Ao César Tralli mostrando aí o detalhe aí da fonte. E, cara, foi muito bacana, assim. Eu acho que pô, o Rodrigo teria, obviamente, muito mais propriedade para falar desse projeto. Que, pô, teve essa galera incrível aqui que trabalhou. Teve o hinting da galera da Fontware, que é da Alemanha. Eu acho que, pô, fez esse processo aí para deixar essa fonte ainda melhor para reprodução em telas de baixa qualidade, assim, né? Que é uma realidade de quem trabalha com TV e tudo mais. Então, cara, foi um projetaço que abriu muitas portas, assim. Com certeza, sacou? Foi, como eu falei, o Rony, né, da reserva, pirou, assim, no dia que a gente foi falar com ele, ele falou, cara, muito foda, quero isso também. E a gente, pô, obviamente fez um videocase, e aí fez esse Pô, videocase que em muito show, menos mano. tempo, com muito mais recurso, já chegou lá filmando com um videomaker bem melhor, que não era a gente, assim, e tal. Então, a edição ficou toda maneirinha, tem uma história bacana. Esse videocase, pô, ele tá bem legal, tipo, vários motions, aí já fez, eu que fiz esses motions, né, de uma forma muito mais organizada, né, já escrevi Sim. o roteiro de uma forma muito mais organizada. O vídeo da Globo demorou 3 meses para sair, esse aqui demorou, tipo, 2 semanas, sacou? Então, são coisas que você vai aprendendo, metodologia, assim, pô, primeiro eu fiz todos os frames que eu queria animar no Illustrator, né, aí fui fazendo de todas as fontes, aí depois fui animando tudo um em sequência do outro, sabe, você vai ganhando um pouquinho de processo, assim, sabe, e eu nessa época ainda não participava ativamente, assim, não botava a mão na massa nos projetos de fonte, sabe, e foi uma coisa que, por isso que me levou muito para essa coisa pô, de meter a mão na massa lá, como eu falei, na Chilo, na Brio, Muda, Voa também, que teve fonte com numeral e tudo mais. E aí me possibilitou, por exemplo, tocar esse projeto aqui da IN, por exemplo, né, que eu me capacitei quando apareceu esse projeto, que é um projetaço também, muito legal, de uma fonte variável aqui, né, uma variable font, que carrega esses 4 estilos, né, na verdade, que é uma serifada, uma sem serifas, e ambas ali com uma versão monoespaçada.
Então, no final teve uma serifa mono e uma sans mono, tudo isso variando assim entre si. A gente fez uns motions aqui, e aí surgiu muito dessa ideia que eles tinham, né? Essa é uma empresa de branding de São Paulo, que a entrega deles é muito textual, né? Dessa coisa de estratégia. Então o logo deles, eles que trouxeram isso aqui de variar, ter várias vozes ali, a depender do cliente. E depois a gente fez foi um processo bacana também pra caramba, de achar essas outras, sabe, essas vozes, né? Aqui a gente expõe, né, os caminhos que a gente testou, né? Era essa coisa de ser uma sans e uma serifa, né? Então esse foi o primeiro rascunhão mesmo, foi isso aqui que a gente mostrou. Esse a segunda versão, né, que ela já era mais humanista e tinha até um motion um pouquinho mais fluido. E a terceira já ia para uma coisa mais, ainda mais peculiar, assim, sabe? Tinha uma coisa de leitura também e tal. E aí eles avançaram com o primeiro caminho, que foi esse aqui, que é uma coisa mais editorial e tal, e tem muito essa coisa de ser uma variable font, né, que tem que aí navegar, você consegue navegar por todos os estilos, e depois a gente aumentou também a range, né, colocando romana, itálica e regular e bold, pelo menos aí para as sem serifas. Muito legal isso, Então, mano. é muito legal, você pode ficar pirando aqui, você fica Nossa, hipnotizado dá pra viajar muito pela nisso, cara. parada. E a fonte variável é isso, assim, né? Esse recurso que tanto visual, que você consegue ali determinar o quão monoespaçado, ou quão serifado eu quero, ou quão pesado ou não e tal. E tem um ponto de vista técnico, que ela é muito mais leve, né? É uma fonte que ela é um arquivo que consegue reunir vários arquivos, né, diferentes, ali no mesma extensão. E numa marca como essa, ok, essa parte técnica não vale tanto, vamos dizer assim, né? Porque eles usam um contexto menor. Mas, aí voltando no case anterior, eu tô sem teclado. Putz, vocês conseguem me mandar no chat globo.com? Pera aí. Escreve aí. Que eu clico aqui. Que é legal de mostrar, né? Que a gente colocou a gente fez a versão Apareceu aí, variável, Kaká? né? Apareceu. A versão variável da Globotipo, né, que aparece para cá, e aí ela tem um ganho de performance muito grande, né, a fonte que está aqui no Globo.com, até então só na capa, né, mas depois vai para os outros, e ela tem um ganho de performance muito bom, porque ela consegue carregar todos os pesos, todos os estilos, tudo, em um arquivo só, é muito mais leve, isso gerou uma economia para eles de banda, assim, né, de servidor lá muito grande, né, porque, enfim, uma fonte só, se eu pegar aqui e botar o tipo web, né, que é verbal. Então, a fonte variável também tem esse recurso técnico importante, né, de otimização e tudo mais. Foi incrível, cara, incrível. Muito bom. E também gerou uma economia muito grande para eles, né? Por uso de fonte e tudo mais, porque é deles, né? Acho que Exatamente, cara. Eu acho que o anunciante chega num ponto que eles têm que licenciar tanto fontes de varejo que fica mais barato você ir lá fazer uma fonte sua, que sim. você pode usar para tudo, do que ficar licenciando à medida que você vai crescendo, vai usando e tal. Então, vale muito a pena. Nossa, brutal mesmo, cara. Cara, Kaká, sensacional. meu amigão, obrigado mesmo assim por tantas perguntas, tantas respostas que você respondeu aqui. Sim. Meu, Sou meio prolixo, né, bicho? Eu falo muito, mas aí, enfim, vai direcionando aí. foi maravilhoso demais, cara. Tanto que muitas das perguntas que a gente ainda ia fazer, você já antecipou, assim. Foi bom demais, cara. Sim, agradeço muito, cara, por toda essa troca. Para mim foi uma aula. Eu tô aqui extasiado com tudo que eu ouvi. Demais. Foi um baita Demais, cara. aprendizado. Muita curiosidade que eu tinha aí você conseguiu responder aí. Foi muito bom, Que cara. bom, Muito bom cara. de verdade. Muito bom. E é legal a gente estar realmente trazendo esse contexto, né, para a galera, para estar entendendo mais, né, de profissionais que trabalham em certas áreas, né, dentro tipo, do design gráfico, para entender como é que realmente funciona o mercado, né? Às vezes a galera vê um projeto no portfólio, no Behance e tudo mais, mas é legal a galera tá fazendo essa imersão, né, para estar entendendo um pouquinho de como funciona, de processo, metodologias e tudo mais. E Sim, Kaká, cara, eu acho. Fala. para quem quiser conhecer mais seu trabalho, para quem quiser conhecer
as types que você está desenvolvendo, a Redonda, o pessoal está elogiando aqui também nos comentários. Sim. Como é que a gente pode fazer? Legal. Cara, eu tô tentando ser cada vez mais ativo aí no Instagram, né, de colocando tanto um pouco de portfólio quanto conteúdo educativo aí, que é essa coisa que a galera anda fazendo bastante. Então, tô tentando, e não num sentido só de, pô, falar, não, eu sei fazer e tal, mas cara, galera, vamos estudar tipografia, vamos praticar tipografia, vamos viver tipografia, vamos fazer valer esse recurso interessante pra caramba que ele é, assim. Porque eu acho que, sei lá, as marcas que a gente trabalha estão se ligando nisso, estão buscando também essa história. Então, assim, vamos com tudo. As minhas redes, como tá aqui no meu nominho aqui, Carlos Mignot, essa arroba, então me sigam lá, vamos trocar ideia. Eu faço parte do Typecrit Crew, que é um programa de mentoria gratuita, assim, para quem está começando no type design, para quem está estudando, ou para quem também nem está começando. Eu viro e mexe, eu me inscrevo lá e tenho contato com designers que eu jamais pensei que eu teria, assim. Então, entra lá, typecritcrew.com, tem uma lista de designers do mundo todo, inclusive Uau. eu tô lá, que só tem um e-mail da galera, tem quais são os skills, Pô, que massa. enfim. Qual que é o site, marcam Carlos? Typecrit Crew. É o bonde da crítica tipográfica, mais ou menos. É porque eu tô sem teclado aqui, aí porque senão eu tenho que desligar a web, enfim. Mas, cara, é muito legal, tem muito designer bom lá, para vocês trocarem ideia, então, assim, encorajo muito a fazer isso. Cara, fontes, eu acho que de varejo, assim, é sempre uma coisa legal você se ligar nos lançamentos. Pô, a Redonda foi super legal. Quem não licenciou, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Momento do jabá. Tem mais fontes para serem lançadas esse ano aí. Ver uma fonte super legal que mira muito o futuro. Como que a gente vai planejar as coisas, assim. Então, cara, tem muita coisa legal. Tem curso por vir. Não sei se eu posso falar, mas enfim. Pode sim. Um jabazinho básico aqui. Eu vou gravar esse ano ainda, essa semana, né? Mas vai sair, eu acho que esse ano, um curso meu pela Doméstica, que eu mostro ali todos os nuances de uma fonte, como que a gente aplica, como que a gente imprime, né? Sensações, emoções, conceitos ali através de fontes. Eu vou rascunhar ali um logotipo, né? Vetorizar, fazer todo esse processo de identidade visual com o meu processo ali, exposto, vamos dizer assim. E, cara, na Plau também a gente vai lançar vários cursos, já tem 90% pronto, que é Faça a Sua Primeira Fonte, que a gente documentou todo o processo de criação de uma fonte no Glyphs, né, desde ali do rascunho. Porra, fechou, assim, a gente tá super empolgado e estamos aqui nos arrumando do lado de cá para entregar isso com mais estrutura. Esse primeiro talvez seja meio beta, assim, meio o primeiro, para a gente ir esquentando as turbinas, para os próximos serem cada vez melhores aí. Mas fica a dica, galera, vamos trocar ideia sobre type. Livros, cara, livro é uma coisa muito boa, que eu sempre gosto de indicar, então eu adoro esse livro aqui. Como criar tipos do esboço à tela, é muito sobre type design. Gosto muito desse aqui também, é fininho, o traço. Tem uns outros livros que estão guardados já numa mala, que já está pronto para ir para São Paulo para gravar o curso, mas enfim, espécimen antigo de fonte, sabe? Eu gosto muito também de Behance, de Pinterest e tal, mas vamos tentar olhar para a galera lá de trás, sacou? Porque, tipo assim, nem tá digitalizado, sacou? Isso é muito rico também, sabe? Olhar lá para trás, a gente vai fugir totalmente de tendência. E, enfim, tô me alongando aqui a beça, pô, agradeço demais aí. Se quiser, tiver mais pergunta, cara. Tem uma designer que eu gosto bastante, né? Que é atual também, que faz trabalhos incríveis, né? Tanto a Teresa Bettinardi, né? Quanto o Gustavo Piqueira, né? Tipo, da Casa Rex, eles trabalham muito com essa questão, tipo, no editorial. Eles falam muito essa questão, né, cara? É muito legal, né? Hoje a gente tem uma internet aí que é muito abrangente, né? Que a gente consegue ver projetos de designers aí, de estúdios do mundo inteiro, né? Instantes, né? Mas é muito legal essa questão de, cara, eles falam muito isso, né? Quanto mais você absorve essa questão de leitura e ver projetos, né, bem antigos lá da história do design gráfico, muito antiga, e não sugar muito, né, essa questão de referências atuais e tudo mais, porque às vezes a gente acaba meio que se prendendo, né, no momento, né, numa tendência que é passageira, né? É muito legal quando você acaba, claro, é interessante, mas também o que você falou, buscar por outros meios e você cria ali a tua autenticidade, né? Quando vai cara, muito massa. Total, assim, eu sou um
caça-tendência total, assim, eu sou uma antena, eu consumo muito, tá ligado? Essa parada de tudo, assim, eu acho que o designer ele tem que ser muito observador, ele tem que ser muito interessado nas coisas, sabe? Ele tem que ser muito empático. Cara, eu detesto designer preconceituoso, assim, com estilo, ou com, sabe, galera, com não sei o que. Não, bicho. Vai lá, se mete lá e tenta entender por que que a galera valoriza essa história e, enfim, eu acho que isso é muito rico para você trazer para os projetos, né? Então eu vejo muito galera da antiga para me inspirar, mas também vejo galera de hoje em dia, assim. Tipo, esse livro chegou esses dias, ganhei de presente. É uma galera da Klim, tá Uau. ligado? São só as fontes da Klim, Pô, que que é animal, mano. um estúdio, porra, fodaço de fonte, assim. Lindo. E só com umas letras enormes, assim, só com o trabalho do cara, sacou? E, bicho, vale muito, assim, também, Brutal demais. consumir coisas atuais. É só pra você não correr o risco de repeti-las. É só um ponto às vezes olhar é bom pra você fazer diferente também, né? Então, sei lá, fica meio por aí. Galera, e também um último recado, né, para quem também quiser, se interessa por esse assunto de portfólio, né, o Portfólio Cast, ele é um portfólio, o podcast oficial do Portfólio Pro, que é um curso que a gente está desenvolvendo, né, e o Rafa, focado em portfólio, para quem quer desenvolver melhor essas técnicas, quer focar mesmo em criar cases, como transformar realmente um projeto em um case, como fazer todo esse trabalho de documentação que o Kaká mostrou, né, a partir daquilo que nós já aprendemos, tanto aqui com todos esses bate-papos que estão rolando, quanto as nossas próprias experiências. O link é cursoportfoliopro.com.br. Se você está ouvindo no podcast, né, no Spotify, e não está vendo o vídeo, é cursoportfoliopro.com.br. Dá uma conferida lá. O material está muito extenso, muito grosso. Cada vez mais extenso, muito né, bom. Rafa? Sim, é uma questão que eu e o Léo, né, a gente já vinha trazendo já faz um tempo, né, muitas questões que muitas pessoas perguntam, né, Rafa, como é que vocês conseguem clientes, né, pelo Behance, com a plataforma e tudo mais, como apresentar o projeto, como vocês conseguem muitos seus e tudo mais. É uma questão que a gente trouxe, né, para responder perguntas, mas não bate nem muito nessa questão, mas para a galera realmente entender, né, até, Carlos, que portfólio realmente é business, né, negócio, e realmente ele te traz clientes e a forma que você apresenta realmente é o que vai te mostrar ali como profissional. Hoje a gente vai, por exemplo, no estúdio, numa agência, cara, eles pedem, tipo, direto, né? Pô, manda pra mim pro teu portfólio, né? Você pode falar que você é o melhor que tem, mas os caras querem realmente ver ali visualmente o que você entrega, suas técnicas, metodologias e tudo mais. Então o portfólio realmente, ele mostra quem você é ali como profissional, né? Então é muito importante a gente entender como é que funciona, entender como é que a gente constrói ali, faz uma construção de um projeto e realmente se apresenta, né? Porque o nosso cartão de visita é o nosso portfólio, né? Exatamente, cara. E é isso Concordo aí, galera. 100%. Então é isso. Agradecemos a todo mundo. Isso foi mais um episódio aí. Vou tirar uma fotinha aí pra postar, pode? Bora. Vamos tirar. Faz Aproveitar aqui também. Tirar uma aqui também. pose boa aí, pô. Aproveitar que vocês são lindos demais. Vou tirar Aí. aqui. Eu vou postar também. Galera, obrigado por acompanhar a gente. Valeu demais, galera. Foi muito legal esse mais episódio aqui com o Carlos Minho do Portfólio Cast. E semana que vem aí, a gente tá vendo de trazer uma pessoa muito legal. A gente vai anunciar lá no Instagram também. E se vocês tiverem qualquer dica sobre pessoas também que vocês querem que esteja com a gente pode comentar, mandar para mim, pro Léo via direct. A gente responde vocês aí qualquer hora, né, Léo? É isso aí, galera. A gente sempre quer trazer conteúdo legal para vocês, profissionais que vão realmente acrescentar e contar histórias muito legais. Então é isso, Carlos. Muito obrigado aí pela presença novamente. Cara, Imagina. sucesso para você aí, tipo, nesse novo curso, né, que vocês vão fazer, tipo, nesses novos projetos e tudo mais. E que vocês continuem trazendo bons designs aí pra gente, que cada vez mais enriquece a profissão e o conteúdo, né, pra gente como profissional e tudo mais. Pô, bacana demais, cara. Eu que agradeço. Foi uma honra e, pô, precisando, cara, só chamar. Tô por aqui. Tamo junto. Valeu, Carlos. Valeu, Léo. Abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.